capítulo 1, a partir do versículo 16. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e à imundícia, para que desonrem o seu corpo entre si. Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu te peço, revela-nos, ó Pai, a tua palavra. Dai-nos, Senhor, a tua direção, ó Deus. Pai querido, Pai amado, que cada uma destas vidas possam ser tocadas pelo teu Espírito Santo. Que esta palavra, Senhor, sirva para nós de refrigério, de força, Senhor, de entendimento, através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é: mudaram a verdade de Deus em mentira. Como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês aqui mesmo em Romanos, só que no capítulo 10, versículo 8 ao 10. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Esta é a verdade de Deus para a humanidade. Deus, o Pai, Ele estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Todos aqueles que confessam Jesus publicamente e o recebem no seu íntimo, no seu coração, no seu intelecto, e eles passam a ter a convicção que estão com Jesus, estes serão salvos. Então, a maneira que Deus nos deu para que nós fôssemos salvos da corrupção humana, para que nós fôssemos salvos da maldade, é abraçar a fé no Senhor Jesus, é estar com o Senhor Jesus, é estar na presença de Deus. Mas como vocês ouviram na leitura do texto principal, muitas pessoas mudaram a glória de Deus. Muitas pessoas não dão glória a Deus. Muitas pessoas não estão na presença de Deus. Mas eu louvo a Deus, porque cada um de nós
estamos diante da face do Senhor, porque nós estamos confessando que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, e Ele é suficiente para nós. Então nós abraçamos essa salvação com a nossa confissão. Porém, eu sempre falo com vocês, nós precisamos considerar que existem aqueles que não abraçam a salvação. Nós precisamos considerar que existem aqueles que não querem, deliberadamente, eles não querem seguir ao Senhor. Existem também aqueles que dizem estar na presença de Deus, mas de fato não estão. Existem aqueles que estão lá no mundo e falam: eu creio em Jesus, eu sou cristão, mas não congregam, não estão firmes com o Senhor, não estão fazendo parte da obra de Deus. Assim como tem pessoas dentro das igrejas que estão frequentando, mas o seu coração não está em Deus, lá fora existem pessoas que não estão congregando, mas acham que estão em Deus. Então as duas coisas têm que se unir: a confissão pública e a crença do coração. Então quando você crê no Senhor Jesus no seu íntimo, e quando você manifesta essa fé de forma pública, então você será salvo. Tem que juntar as duas coisas nas pessoas. E para chegar nisso, meus irmãos, nós precisamos ter a compreensão real do que é estar em Cristo. Nós precisamos ter a compreensão real do que é viver para Deus, do que é glorificar o Senhor a partir da nossa vida, a partir de quem Deus nos fez, a partir da obra dele em nós. Não é a partir do pastor ou a partir das pessoas que nós nos relacionamos, dos amigos, dos familiares, mas é a partir da obra de Cristo em nós. Essa é a compreensão que nós temos que chegar. E para isso, eu quero mostrar aqui mesmo para vocês, só que em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 21 em diante: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, para nós que somos chamados, Cristo, Ele é poder de Deus e Ele é sabedoria de Deus. Poder de Deus para agir em nós e através de nós, e sabedoria de Deus para nos dar entendimento, para nos dar compreensão. Só que aí, como eu falei com vocês, existe o nosso redor. O que eu quero que vocês compreendam aqui? Eles que escutam a palavra e não creem, eles chamam a pregação de loucura. Eles acham que falar de alguém que ressuscitou há 2.000 anos atrás aproximadamente não é uma coisa certa. Então eles se enxergam na loucura. E uns dizem que querem um sinal. Eles dizem assim: olha, eu só fico na presença de Deus se Deus fizer tal coisa. Outros dizem assim: olha, eu só estarei se eu entender. Então, algum grupo procura entendimento e um outro grupo procura sinais. Só que as pessoas que procuram entendimento e as pessoas que procuram sinais acabam ficando no vazio, porque elas acabam não encontrando. Porque na verdade nós não temos que buscar nem a sabedoria nem o sinal, nós temos que buscar o Senhor Jesus, a pessoa de Cristo. Porque na pessoa de Cristo, como vocês viram aqui, eu vou ter o entendimento e eu vou ter o poder de Deus. Enquanto as pessoas não compreenderem que estar com Cristo é relacionamento, estar com Cristo é como se fosse um casamento. Porque você veja que a Bíblia mostra essa alegoria no sentido figurado, dizendo que a sua igreja na terra é a noiva e o Senhor Jesus é o noivo.
sério com Jesus Cristo. Essa é a visão. Nós falamos com Ele todo dia, nós estamos na presença dele todo dia. Então é diferente da pessoa que busca um sinal, que busca uma resposta. É diferente da pessoa que busca um intelecto. Então, nos nossos dias, se você ligar a sua televisão, você vai ver as duas coisas. Você vai ver, e eu acho, pensei que eu nunca iria ver isso, mas faz uma experiência. Começa a trocar de canal lá, os canais digitais agora. Conta para você ver, tem mais canais falando de Deus do que canais mundanos. Superou. Lá nesses canais da televisão aberta, do sinal digital, você vai encontrar pessoas sábias pregando sabedoria. Você vai encontrar pessoas lá falando de sinais. Você vai encontrar pessoas mostrando sinais, falando: olha o que está acontecendo aqui. E aí você observa que tanto aqueles que buscam sabedoria estão lotando os auditórios, tanto aqueles que buscam também os sinais estão lotando os auditórios. Porque, como vocês viram, uns buscam sinais e outros buscam sabedoria. Tem muito conhecimento por aí, tem muito poder, tem muito sinal acontecendo por aí. Agora, irmãos, a questão é: elas estão buscando realmente a Cristo? Ou elas estão buscando apenas os sinais que Cristo pode fazer? Ou apenas as palavras que Cristo pode falar? Irmãos, se as pessoas estiverem fazendo isso, elas estão perdendo o seu tempo. Por quê? Tanto quem busca sabedoria quanto quem busca sinais, ele acaba buscando resultado. Ele não busca a pessoa do Cristo, ele não busca o Cristo ressuscitado. Então nós temos que deixar os sinais de lado, nós temos que deixar a sabedoria de lado, e nós temos que dizer: eu quero conhecer Jesus, eu quero ter intimidade com Jesus, eu quero estar na presença de Jesus, eu quero sentar na mesa com Jesus, eu quero ouvir a voz de Jesus, eu quero falar com Jesus, eu quero estar com Jesus. É isso que vai fazer a diferença. Irmãos, aonde Jesus está, os milagres acontecem sinais. Aonde Jesus está, tem sabedoria, tem palavra de Deus. Mas, como eu falei, os sinais podem iludir e a sabedoria também pode iludir. Então nós não podemos ficar focados nos sinais e nem na sabedoria. Nós temos que buscar a pessoa de Jesus. Irmão, você quer deixar Jesus contente com você? É você falar: Jesus, eu acabei de acordar e eu preciso do Senhor Jesus comigo hoje. E eu quero que o Senhor Jesus seja parte deste meu dia. E eu quero fazer tudo para a tua glória. Eu quero fazer tudo para o louvor do seu nome. E você tem certeza que Jesus está com você. É relacionamento. É isso que faz a diferença em quem conheceu. Como ele disse, nós pregamos a Cristo. Nós pregamos a Cristo. Nós não estamos pregando: venham aqui para que vocês recebam os sinais, ou venham aqui para que vocês recebam a sabedoria. Os apóstolos pregavam: venham conhecer Jesus, venham aprender de Jesus, venham conhecer a Cristo. Essa é a nossa mensagem: conheça o Senhor Jesus e seja conhecido dele. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito bom. Muitas canções são cantadas sobre Jesus. Tem muitas pessoas falando de Jesus em todos os lugares. Mas, como eu falei para vocês, o foco das pessoas, às vezes, elas estão voltadas para receber alguma coisa, para ouvir uma palavra. Quantas pessoas falam assim: olha, eu quero ouvir uma palavra, eu preciso de uma palavra. Ou outros dizem assim: olha, eu preciso de um sinal, eu quero um sinal. E aí, irmão, Jesus, ele está no meio de nós. Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome,
dele, se eu quero a pessoa dele na minha vida, eu quero mostrar para vocês que Jesus, ele fez esse papel muito bem feito. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 23 em diante, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos os que padeciam e acometidos de várias enfermidades e tormentos e endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Eles seguiam a Jesus Cristo. E os milagres aconteciam, e Jesus ensinava, as palavras de sabedoria ouviam, mas eles estavam atrás de Jesus. A Bíblia diz: e estes sinais, disse o Senhor Jesus, seguirão aos que crerem. Então, irmãos, quando nós colocamos a nossa mente, eu estou seguindo a Jesus, eu estou com Jesus, eu estou aqui porque Jesus está aqui, eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque Jesus está me dando força, eu compreendi o Evangelho e as coisas vão começar a acontecer. Mas se eu não compreender que eu estou seguindo a Jesus, que eu estou na presença de Jesus, nada ao meu redor vai fazer sentido, porque eu vou estar sempre procurando algo. E você observa que muitas pessoas estão assim, elas sempre estão atrás de uma sensação, de uma emoção, de um trabalho novo, de uma coisa nova. Mas quem encontrou Jesus, ele já encontrou tudo novo, ele não precisa buscar mais nada novo na vida dele. Quero mostrar também para vocês aqui no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ver aqui no versículo 35, João 12, 35. Diz que lhes foi Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Veja que palavra poderosa. A luz ainda está convosco. Irmãos, a luz ainda está conosco. Jesus ainda está conosco. A luz de Cristo ainda está conosco. Mas veja que é por um tempo, por um pouco de tempo. É por um período, meus irmãos. Isso não vai ficar disponível para sempre para as pessoas. Hoje é aquela disposição, mas o que eu percebo, irmãos, é que as pessoas parecem que estão assim, nas trevas, na escuridão. Parece que elas não enxergam o que é com Jesus, parece que elas não entendem que elas estão na luz e Jesus está aí, olha, dando oportunidade. Jesus está dando oportunidade para todos. E quando você vê que a palavra de Deus, ele fala claramente, ele fala assim, ó: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Irmãos, é como se fosse assim: você está andando na luz e as trevas estão atrás de você. As trevas estão chegando em você. A escuridão está chegando em você. E se você não andar na luz, a escuridão, ela te apanha. A escuridão, ela te alcança. Eu não sei se você já teve essa experiência de ir em algum lugar e você tem que chegar antes de escurecer, porque tem lugares que você vai que não tem iluminação pública, e aí você precisa andar depressa porque fica uma escuridão, e você precisa correr para chegar antes do amanhecer. Que é assim que é na presença de Deus. Corra na luz, corra para a luz, esteja com Cristo, não abandone Cristo, porque é por um tempo. Que tempo é esse? É o tempo da vida.
você, irmãos, quantos anos eu ainda vou viver. Você não sabe quantos anos você ainda vai viver, mas no tempo que Deus te deu de vida, ande na luz, ande com Jesus, ande na presença de Deus. É assim que você tem que fazer, é assim que você tem que ser, e é assim que Deus vai te abençoar, quando você andar na luz e quando você andar com Jesus. Só que se você achar que dá para fazer do seu jeito, tome cuidado, porque as trevas podem te alcançar, as trevas podem chegar até você, mas irmão, aproveite o tempo que Deus está te dando de vida e permaneça na luz que é o Senhor Jesus. Eu quero dar um exemplo que vocês conhecem, mas o testemunho dele é bonito demais e eu não me canso de repetir. Em Atos dos Apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, Atos 26, ele vai dar o seu testemunho. Isso é que é encontrar a luz, isso é que é encontrar Jesus. Atos capítulo 26, a partir do versículo 9, o apóstolo está contando: bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sob o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, e excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr como ministro e testemunha, tanto nas coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Olha o testemunho de Paulo. O resplendor maior do que a luz do sol me cercou, e eu caí no chão, disse o apóstolo, e eu ouvi uma voz, e eu perguntei: quem és, Senhor? E ele disse que a voz falava com ele em hebraico, a sua língua original, a língua da sua família e dos seus pais, que ele ouviu Jesus dizendo: eu sou Jesus. É isso, meus irmãos. Paulo, ele já tinha ouvido o ensinamento de Jesus. Paulo, ele já tinha ouvido os milagres que aconteciam, tudo isso ele sabia. Mas ele só teve a sua vida transformada, ele só se tornou um enviado do Senhor quando ele teve um encontro com Jesus. Essa é a questão, esta é a origem da fé. Você só começa a abraçar a fé quando você teve um encontro com Jesus. Você só começa a abraçar de verdade quando você para de olhar
deu. Então, Paulo, ele ficou na luz. Paulo, ele permaneceu na luz. Paulo, ele permaneceu diante da missão, do propósito que Deus deu para ele. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que permanecer na missão com Jesus. Nós temos que permanecer no propósito de Deus para as nossas vidas. Agora eu quero dar um outro exemplo. Quando uma pessoa tem um encontro com Satanás, ao invés de ela ter um encontro com Jesus, ela tem um encontro com o diabo. Veja aqui, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o servirão. No encontro com Satanás, ele vai oferecer tudo que satisfaz o desejo da carne. O diabo desafiou Jesus a comer enquanto ele estava jejuando. E quando você vive na presença de Deus, o diabo, ele vai te desafiar para que você faça aquilo que desagrada a Deus. Sempre ele vai estar desafiando. As trevas vão ficar ali, olha, se aproximando de você. O diabo, ele chegou para Jesus e ele disse: olha, se joga daqui. Ele disse: desafie a lei da física, desafie as leis de Deus, vai, faz o desafio. É como se ele falasse: acelera o teu automóvel, pula de cima desse lugar onde você está. Ele desafiava para que ele quebrasse as regras, para que ele quebrasse as leis, porque ele dizia: Deus vai te guardar em qualquer situação. Faz. Então no encontro com o diabo, ele gera adrenalina. O diabo, ele gera uma sensação, porque ele procura mostrar para a pessoa: você vai se satisfazer, você vai alcançar seus objetivos, você vai chegar lá. E por último, aqui algo terrível, ele quer adoração. E é isso, meus irmãos, que nós lemos no texto principal. O diabo, ele procura mudar a glória de Deus. Então, ao invés da pessoa falar graças a Deus, ao invés da pessoa falar muito obrigado, Senhor, ao invés da pessoa ser grata a Deus por tudo, não. Ela transfere a glória para o homem. Ela acha que ela só tem o que ela tem por causa do homem. Ela acha que ela só chegou onde ela chegou por causa da sua própria força. Então, as pessoas, através da ação do diabo, elas mudam a glória de Deus. Então
veja como eu tenho influência. Então, olha a diferença de ter um encontro com Jesus e de ter um encontro com o diabo. Isso é Bíblia, é palavra de Deus. E aí, agora sim, eu quero mostrar para vocês o nosso texto principal. Se você está no exemplo que eu dei de Paulo, o que passa na sua vida? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Você abraçou a fé em Jesus. Você entende? E você vive para a glória de Deus. Você não tem vergonha de dizer que você é de Jesus. Você não tem vergonha de dizer que Jesus está do seu lado. E você apresenta Jesus para todo mundo. E você diz: eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou de Jesus e Jesus é meu. Nós estamos juntos. Nós estamos até o fim. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque esse Evangelho, a presença de Jesus na minha vida, é o poder de Deus para mim. Eu creio nisso. Eu absorvi isso. Eu abracei isso. E nada, e nem ninguém vai arrancar esta fé de você. Porque você vai caminhar de fé em fé. Cada vez, irmão, que nós estamos na presença de Jesus, que é todo dia, a nossa fé só aumenta. Muitas pessoas falam assim: olha, era tão bom aquele tempo, irmãos, eu continuo no tempo bom, igualzinho. Quando eu entrei na igreja pela primeira vez, aquela alegria, aquela felicidade é a mesma que eu estou com ela aqui hoje. A mesma alegria, a mesma felicidade. Eu estou na presença de Jesus. Você compreende? Então, assim, para mim não existe outra coisa, porque eu já encontrei a pérola mais preciosa. Então não existe outra coisa para você. Você abraçou isso, você vive isso. Aí o apóstolo vai falar do outro lado. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a justiça. Que é o que nós estamos vivendo esse período forte. As pessoas querem mudar a verdade de Deus. Elas querem mudar aquilo que é verdadeiro. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus não manifestou. E está mostrando aí a impiedade. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, quando uma pessoa olha para o céu e vê a formação das nuvens, Deus existe. Está provado. Ah, viu o sol? Está provado. Deus existe. Estou respirando. Olha que maravilha. Deus existe porque Deus está no ar. O ar foi Deus que fez. O oxigênio, Deus que fez. A terra, como você pisa na terra, ela proclama: Deus existe. O céu proclama: Deus existe. A água proclama: Deus existe. Os animais proclamam: Deus existe. As aves proclamam: Deus existe. Então Deus, ele já falou aqui na sua palavra: eu me manifesto na criação. Quando alguém disser: eu não acredito na existência de Deus, ele vai falar para ele: ah, você deveria ter acreditado, porque eu estou na natureza. Então, irmão, não tem desculpa. Foi o que Deus falou aqui. Não tem desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, na loucura dos homens, eles dizem não a Deus. Na loucura dos homens, eles dizem que nós estamos perdendo tempo. Na loucura dos homens, eles conseguem falar assim: ó, Deus não está ali. Deus não está aí. Eles conseguem dizer: Deus não está com você. Os ateus, presta atenção, na internet, eles falam que Deus não está conosco. Se ele não acredita em Deus, como é que ele pode falar em Deus? Então, até quem é ateu fala em Deus. Até quem é ateu
eles não querem glorificar a Deus, não querem. O ser humano não quer dar glória a Deus. Eles querem, como a Bíblia diz aqui, dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Romanos 1:22, dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Porque no final, tudo que eles falam da não existência de Deus, de que você está buscando Deus à toa, e que não foi Deus que te chamou, e que não é a obra verdadeira, é a escuridão se aproximando. É a escuridão é a escuridão vem chegando, e a escuridão vem chegando, e tem gente que acredita e entra na escuridão. Esse é o problema. Nós que somos chamados, que conhecemos o poder de Deus, que conhecemos sinais, que sabemos a sabedoria de Deus ministrada pelo Espírito Santo, nós não podemos cair na conversa desse tipo de pessoa. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Eles mudaram. Você pode ver que eles estudam o corpo humano, eles estudam o corpo dos animais, eles estudam tudo para encontrar razões, para encontrar motivos. Agora eles estão dizendo que eles vão conseguir pegar todas as memórias de uma pessoa e colocar num computador e depois colocar no robô. Agora eles estão achando que eles podem tirar as memórias de uma pessoa e colocar no robô, para que o robô continue vivendo com as memórias das pessoas. Irmãos, não é assim que funciona segundo a palavra de Deus. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então, não tem como você tirar a consciência de uma pessoa e colocar em outra. Não tem como você tirar a consciência de uma pessoa e colocar no robô ou numa inteligência artificial. Porque quem você é filho de Deus. Você é filha de Deus e você vai comparecer diante do teu Criador. É assim que é a palavra. Então, o que é que nós temos que entender? Nós não vamos aceitar essas mudanças, porque mudaram a verdade de Deus em mentira. Só que a verdade de Deus, que é Cristo, sempre vai continuar sendo verdade para nós que cremos, e sempre vai continuar sendo mentira para aqueles que não creem. Então, o que eu posso falar para você é simples: deixa a luz do céu entrar na sua vida, deixa Jesus brilhar em você e através de você, deixa Jesus te guiar. Esteja com Cristo, que é uma pessoa, esteja com o Senhor todos os dias, e as trevas nunca te alcançarão, nunca as trevas te cobrirão, mas você sempre vai estar no caminho do Senhor Jesus. Por favor, coloque as duas mãos à altura do seu coração. Feche os seus olhos agora e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso.